Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saúdo meus irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vem abençoar a vida dos meus irmãos evangélicos de todas as denominações. Que o nosso Senhor Jesus venha abençoar a vida dos meus irmãos católicos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar meus irmãos livres pensadores. Que o nosso Senhor venha abençoar meus irmãos aqui do meu canal do YouTube e lá no Facebook. Hoje, sexta-feira, dia 31 de março, último dia do mês de março do ano de 2023. São exatamente 2 horas com mais 31 minutos. Aleluia! Venho trazer hoje, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, a 7ª carta para a Igreja da Ásia. Hoje é a 7ª carta para a Igreja de Laodiceia. O apóstolo Paulo, ele falou para o seu companheiro Timóteo que no final dos tempos ia ser muito difícil servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele falou para o seu companheiro Timóteo que muitos não iam ter mais, muitos não iam suportar a sã doutrina, mas muitos iam ter comichão no ouvido por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E muitos iam amontoar para si doutores conforme as suas concupiscências, ensinar de acordo que eles querem ensinar para vocês, e não de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já falou isso para Timóteo. E nós estamos vivendo esses tempos. O profeta Isaías, ele falou: quem que deu crédito à nossa pregação? Jesus Cristo falou que era poucos que iam entrar pelo caminho estreito. Bem-aventurado aquele que entra pelo caminho estreito do Senhor. Bem-aventurado aquele que renuncia ao mundo por amor a Cristo. Bem-aventurado aquele que aborrece a sua própria carne por amor a Cristo. Bem-aventurado é aquele que verdadeiramente valoriza o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pedir sempre a força para o Espírito Santo de Deus, para nós zelarmos
da verdadeira palavra do Senhor, vamos pedir sempre ao Espírito Santo para Ele vir nos encher de temor, para Ele vir nos encher de temor, vir nos encher da sua verdade. Vamos sempre pedir para o Espírito Santo de Deus o revestimento para nós vencermos esta batalha, esta luta, principalmente nos tempos do fim que nós estamos vivendo, aonde eu falei aqui no comecinho, aonde o apóstolo Paulo ele falou para o seu companheiro Timóteo que muitos não iam suportar mais a doutrina do Senhor e muitos iam ter comichão no ouvido e muitos iam amontoar para si doutores para ensinar conforme a sua vontade, não conforme a verdade do Senhor. Eu quero falar algo, meu irmão novo convertido. Eu aconselho a você a ler a palavra de Deus, porque hoje está cheio de homens que se dizem ser pastores, homens que se dizem ser profeta, pregadores. Eles citam somente um versículo e não conclui todinho o texto. A maioria está citando versículo para agradar a voz, mas ele não conclui totalmente o texto da Bíblia Sagrada. Eu vou dar um exemplo. Hoje é a 7ª carta aqui para a igreja de Laodiceia. Aí eu vou dar um exemplo. Eu vou aqui no versículo 21, que diz, o Senhor Jesus diz assim, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com seu Pai no seu trono. O versículo 21, o Senhor fala, ao que vencer, eu considerei que assente comigo no seu trono. Ao que vencer. É um pequeno exemplo que eu estou tirando sobre o que eu estou falando. Muitos pegam um versículo, mas não lê o texto inteiro. Muitos pegam um versículo, mas não lê o texto inteirinho. Não lê. E por causa deles não lê, e de muitos não tem interesse de ler a palavra de Deus, eles estão conseguindo enganar a muitos com falsas bênçãos, com falsas pregações. Hoje é a 7ª carta para a igreja de Laodiceia.
aonde, desde a semana retrasada, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu fazer um vídeo, um estudo básico sobre as 7 igrejas da Ásia. Aonde está disponível aqui no meu canal do YouTube e aonde está disponível também na minha página no Facebook. Hoje a última carta para a igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3. Apocalipse 3 é uma grande prova que o Senhor não aprova, que o Senhor não está satisfeito com todas as igrejas, não. Apocalipse 3 e do seu versículo 14 diz o seguinte, Apocalipse 3 e do seu versículo 14 diz: a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Versículo 14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunho fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem é frio nem é quente. Tomará que fora frio ou quente. Assim, porque é morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico estou, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que é um desgraçado miserável, e pobre, cego e nu. Versículo 18: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. O 19: eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Se pois zeloso arrepender, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A 7ª carta para a igreja
de Laodiceia. A sétima carta para a igreja de Laodiceia. Que o Espírito Santo, ele venha encher a mim, encher a voz de temor para nós respeitá-lo, honrá-lo, aquilo que ele fez por nós. Aleluia! A sétima carta para a igreja de Laodiceia. Isso aqui é para desmascarar os falsos profetas. É para desmascarar os falsificadores do evangelho. Aleluia! Aqui no versículo 14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Jesus pedindo para João escrever para o anjo da igreja, para o pastor, para o responsável da igreja de Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunho fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se revelando como ele se revelou em todos os primeiros versículos. Quem que é ele? Todos os primeiros versículos da sétima carta do Apocalipse, em todos os primeiros versículos, para todas as 7 igrejas da Ásia, o Senhor, para começar falando com as igrejas, ele se revelava quem que era ele. E ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, para as 7 igrejas da Ásia, para o Senhor começar, ele já falava revelando quem que era ele. Aleluia! Ele já começava falando aos pastores da igreja quem que era ele. Como eu li aqui no versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, e ao pastor da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, que assim seja. A testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Aqui ele está revelando que ele é a fiel testemunho verdadeira do princípio da criação de Deus. Aí ele começa falando aqui para a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Tomará que fora frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque é morno, e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No versículo 15 e 16, o Senhor, ele fala para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, e eu sei que
vocês não são frio e não são quente. E o Senhor Jesus fala: melhor que vocês fossem frio ou quente, mas porque vocês são morno, eu vomitar-te-ei vocês da minha boca. Apocalipse 3, versículo 15, versículo 14, versículo 15. O Senhor fala para a igreja, falou à igreja de Laodiceia: melhor que vocês fossem frios de uma vez, mas porque vocês são mornos, eu vomitar-te-ei vocês da minha boca. A palavra de Deus vem falar, Jesus ele vem falar, não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar a um e há de aborrecer ao outro. E esta palavra vem se cumprir mais uma vez aqui em Apocalipse no final. O Senhor fala à igreja de Laodiceia: é melhor que você fosse frio ou quente. O que significa isso? É melhor que vocês se entregassem totalmente para mim, mas vocês são mornos. Ao mesmo tempo que vocês estão na igreja, que vocês estão glorificando o meu nome, vocês estão com pensamento no mundo. Vocês não se entregaram totalmente para mim, de corpo, de alma e de espírito. No coração de vós ainda tem o desejo da carne, no coração de vós ainda tem o desejo para as coisas do mundo, e por isso vocês são mornos, porque vocês, quando estão na minha presença, vocês me glorificam, vocês louvam meu nome, mas depois vocês fazem a vontade da carne. Vocês estão em cima do muro, vocês não sabem o que quer. É melhor que seja frio. O Senhor falando para a igreja de Laodiceia: se entregue de uma vez para o mundo e seja frio diante de mim, ou se entrega totalmente para mim e sejai quente, mas não sejai morno, porque se vocês for morno, eu vomitar-te-ei vocês da minha boca. Eu vomitar-te-ei vocês da minha boca. Eu vomitar-te-ei vocês da minha boca. O versículo 15 e 16, Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Eu já vou falar o que é vomitar vocês da minha boca. Há tempos atrás, o Espírito Santo, ele me deu esta revelação, deu orando no monte.
Eu venho falar para os meus irmãos antes de dar continuidade. As mensagens que eu trago, eu não faço teologia nenhuma. As minhas mensagens são simples. É mensagens que eu recebo no monte nas minhas campanhas de oração. E há anos atrás o Espírito Santo, ele me deu esta revelação. O que significa vomitar-te-ei vocês da minha boca? Significa o seguinte: Jesus Cristo, ele falou que muito naqueles dias vão dizer: Senhor, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós pregamos. E o Senhor vai falar para os tais: eu nunca vos conheci a vós. Apartai de mim vós que pratica a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. É isso que o Senhor falou aqui para a igreja de Laodiceia. No versículo 14 e no versículo 15. Vocês são mornos. É melhor que vocês fossem frio ou quente. Mas porque vocês são mornos, ao mesmo tempo está na minha casa e ao mesmo tempo está com o coração do mundo. Estão servindo a dois senhores, estão dando lugar para a carne. E por isso eu vou vomitar vocês da minha boca. Vomitar da minha boca é a revelação que o Espírito Santo me deu. Vomitar-te-ei vocês da minha boca significa que naquele grande dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim vós, que praticais a iniquidade, porque eu nunca conheci a vós. É o que o Senhor está falando aqui. É isso que significa vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor falando para a igreja de Laodiceia: vomitar-te-ei vocês da minha boca, porque vocês são mornos. Naquele grande dia o Senhor vai falar para muitos: eu não vos conheço, apartai-vos de mim vós, que praticai a iniquidade. Apartai-vos de mim, vomitar-te-ei vocês da minha boca. Que o pecado é uma coisa nojenta perante o Senhor. Ele derramou teu sangue para nos purificar, e a palavra dele para nos aceitar, para nos limpar. E a mesma coisa nos dias de hoje. Muitos que estão na igreja, muitos que louvam o Senhor, mas aprova tudo o que Deus condena.
sensualidade, o pecado, a vaidade, o adultério é vento do mundo. As igrejas evangélicas brasileiras estão igual a maioria, estão igual a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Só que o Senhor, quem for assistir esse vídeo, visualizar esse vídeo amanhã ou depois, o Senhor, Ele fala para as igrejas nos dias de hoje também: melhor que você fosse frio, melhor que você se entregasse totalmente para o mundo, do que profanar o meu nome, ou se entrega verdadeiramente para mim. Mas se vocês continuarem morno, vomitar-te-ei vocês da minha boca, decanta labarianda surianda. Jesus Cristo é verdade, surianda decanta. O diabo maldito, ele pode usar dos falsos pastores, ele pode usar dos falsos profetas para querer enganar a voz, mas uma coisa que ele não tem o poder é de tocar na verdadeira palavra de Deus. Tem os falsificadores da palavra, mas aqueles que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor, ele está com a verdade na mão, e Jesus Cristo é a verdade. Orianda decanta labarianda labastúria labastérias. Ele é a verdade. Igreja de Laodiceia, no seu versículo 15 e 16, melhor que vocês fossem frio ou quente, melhor que vós se entregasse de uma vez para o mundo, ou se entrega para mim, porque eu não aceito que vocês fiquem morno. Eu não aceito, eu não recebo adoração de vós, porque vós me adore e depois vai praticar o pecado. Vós me adora, mas depois vai dar lugar para as coisas do mundo, e por isso eu vou vomitar vocês da minha boca naquele grande dia, no dia do juízo final. Igrejas que estão escandalizando o evangelho nos dias de hoje, o Senhor fala: é melhor que você se entrega para Ele, porque naquele grande dia Ele promete vomitar vós da boca dEle. Ele não aceita que vocês venham servir a Ele e servir as suas próprias paixões da carne, dando lugar para o diabo, dando lugar para o demônio. Aleluias! Louvado seja a verdade do Senhor. Dando continuidade,
Aqui no versículo 16, o que ele fala no versículo 17, ó. Como vocês dizem, rico sou, estou enriquecido. A igreja de Laodiceia falando, como vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. No versículo 17, a igreja de Laodiceia falando, como vocês dizem, que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas o Senhor que conhece todas as coisas, ele fala para a igreja de Laodiceia, não sabeis que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aí no versículo 18, aconselho que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueça, veste branca para que te vista, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja teus olhos com colírio para que veja. O que o Senhor fala aqui para a igreja de Laodiceia no versículo 17? O Senhor que conhece os corações e sabe de todas as coisas, ele sabia que a igreja estava falando, que a igreja se sentia que era rica financeiramente, mas no versículo 17, o Senhor ele fala para a igreja de Laodiceia, mas vocês não sabem que vocês são um desgraçado, miserável, pobre, vocês estão nu e cego. O que significa quando Jesus Cristo falou que a igreja de Laodiceia era um desgraçado? O Senhor estava querendo falar para a igreja de Laodiceia, desgraçado, porque vocês não têm a minha graça, não têm a minha unção. Pobre que o Senhor estava querendo falar para a igreja de Laodiceia, vocês são pobres de espírito. O Senhor estava querendo falar para a igreja de Laodiceia, por causa dos teus pecados vocês estão nu e cega. O Senhor estava falando para a igreja de Laodiceia que a igreja estava cega porque não estava enxergando o que estava fazendo e não enxergava verdadeiramente mais o agir do Espírito Santo. A igreja tinha perdido a visão para com as coisas espirituais. E quantas igrejas nos dias de hoje também que se encontra nesta condição, desgraçado, não tem mais a graça, não tem mais a unção, pobre de espírito, igreja nos dias de hoje também, que são pobres de espírito, não tem mais graça, não tem mais unção.
esses hinos que exaltam a carne. Quantas igrejas nos dias de hoje que estão cegas, também perderam a visão para as coisas de Deus e não enxerga mais o agir do Senhor, não enxerga mais o que estão fazendo com o Evangelho do Senhor Jesus. Quantas igrejas nos dias de hoje também que estão nu por causa do pecado, recolhendo o mundanismo para dentro da igreja, recolhendo o mundanismo para dentro da igreja. É o que o Senhor, Ele falou para a igreja de Laodiceia: não sabeis vós que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aí no versículo 18 ele fala para a igreja: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que vista, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja teus olhos com colírio, para que veja, decanta, surianda, decanta de labastúria, surianda, decanta de labastérias. O Senhor, Ele fala aqui no versículo 18: eu aconselho vocês, igrejas de Laodiceia, que compres de mim ouro provado no fogo, para que verdadeiramente seja rico. Aconselho que receba o colírio, para que unja os teus olhos, e veste branca, para que tampa a vergonha da tua nudez. O que significa isso? Aconselho que compre de mim ouro provado no fogo. O Senhor estava falando para a igreja se entregar totalmente para Ele. Ouro provado no fogo significa ser cheio do Espírito Santo, para que te enriqueça, para que a igreja fosse verdadeiramente rica, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e veste branca. O Senhor estava aconselhando a igreja a comprar dele também veste branca. O Senhor estava aconselhando a igreja de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia abandonar o pecado e ter o coração totalmente voltado para Ele, e que unja os teus olhos com colírio. O Senhor aqui no versículo 18, depois de ter repreendido a igreja de Laodiceia, o Senhor fala para a igreja: eu aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, veste branca, para que vista e não apareça vergonha da tua nudez. O Senhor estava falando para a igreja no versículo 18: compra de mim um colírio, para que unja os teus olhos, para que veja. E o ouro provado no fogo
No versículo 18, tudo isso simboliza coisas espirituais. Colírio para os olhos simboliza o revestimento do Espírito Santo, orianda, surianda, de canta, para que a igreja voltasse a enxergar a tua glória. Vestes branca. O Senhor estava falando para a igreja comprar as vestes brancas, para a igreja abandonar o pecado. O ouro é o Espírito Santo, para a igreja se voltar ao Senhor, para que a igreja fosse cheia do Espírito Santo e rica, que isto que é riqueza para o Senhor. E nos dias de hoje, o Senhor, Ele faz o mesmo convite para as igrejas de hoje, que as igrejas de hoje venham comprar dele ouro provado no fogo, colírio, veste branca. O Senhor fala para a igreja, para as igrejas de hoje, para que as igrejas venham se voltar para Ele enquanto há tempo. Ele não aceita morno, não. Para Ele é tudo ou nada. Para dar continuidade, o 19, eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Se, pois, zeloso arrepender-te, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, surianda, e abrir a porta, entrarei na tua casa de cantar, e com ele serei, ele comigo. Meus irmãos, eu quero frisar o 19. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele falou, depois que ele deu esta bronca toda na igreja de Laodiceia, porque estava profanando o teu nome. No versículo 19 ele fala, eu repreendo e castigo a todo quanto eu amo. Eu quero falar algo nos dias de hoje. O pastor, o dirigente, o profeta, o pregador, que não prega contra o pecado, que não prega contra o mundanismo e que deixa vocês fazer o que querem. Estes tais não são de Deus. Estes tais não te ama. Estes tais querem que vocês vão para o inferno nos seus pecados. Esses tais não estão preparados para pregar o evangelho do Senhor. A grande prova está aqui, Apocalipse 3:19. O próprio Jesus Cristo, ele falou, eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Jesus Cristo falou, Deus Todo-Poderoso falou,
doutrina. Procure um pastor que pregue a doutrina. Procure um pastor que prega contra o pecado, que prega contra o mundanismo, que prega contra a vaidade, que prega contra as coisas do mundo, porque este pastor está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus, ele falou aqui no versículo 19: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Se o Senhor não amasse, ele não repreendia. Se o Senhor não amasse, ele não repreendia a igreja de Laodiceia. Ele repreendeu porque ele amava a igreja de Laodiceia e queria que a igreja voltasse para ele. E os pastores dos dias de hoje que não repreendem e deixam a voz fazer o que quer, perderam a visão das coisas de Deus, endurecer o coração, a voz do Espírito Santo. O próprio Jesus falou: eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Se zeloso for, Surianda decanta, labarianda, labastúria, labasteia. Ele prometeu entrar em nosso coração, com nós será, e ele será conosco. Versículo 21. Ao que vencer, e considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo ele diz para as igrejas. A sétima carta. A sétima carta para a igreja de Laodiceia. A sétima carta para a igreja de Laodiceia. Aleluia! Glória a Deus! Olhais o que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia. Meditai. Apocalipse 3, 14 até o 22. A última carta que ele escreveu para as igrejas. A última carta para a igreja de Laodiceia. Eu vou frisar mais uma vez aqui para finalizar. O Senhor, ele repreendeu a igreja de Laodiceia fortemente. Mas depois que ele repreendeu a igreja, ele falou no 19 e no 20. Eu repreendo e castigo a todo quanto eu amo. O próprio Jesus Cristo, Todo-Poderoso Deus, o dono da verdade, a verdade, o caminho e a vida, o Todo-Poderoso, que derramou o teu sangue por nós na cruz do Calvário. Ele falou para a igreja de Laodiceia, no seu versículo 19 e 20, o próprio Jesus falou, eu vou frisar bem, o próprio Jesus falou: eu repreendo e castigo todo quantos
dias de hoje, os tais pastores, os tais profetas, não prega contra o pecado, não prega contra a vaidade, não prega contra a sensualidade, não prega contra as coisas do mundo. É porque os tais não são dirigidos pelo Espírito Santo, porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele falou: eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Se, pois, zeloso arrepender, ouvir a minha voz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na tua casa, com ele serei, e ele será comigo. Aquele que arrepender, o Senhor promete entrar verdadeiramente na casa do coração e vai transformar verdadeiramente a nossa vida. Mas antes ele fala o seguinte, no versículo 20, se pois zeloso, versículo 19, se pois zeloso arrepender-te, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa, com ele cearei e ele comigo. Aleluia! Glória a Deus! Já para finalizar, aleluia! Para finalizar, o que o diabo mais quer é que você seja enganado pelos falsos profetas. O que o diabo mais quer é que vocês sejam enganados pelos falsificadores. O que o diabo mais quer é que vocês acreditem nestes evangelhos falsos nos dias de hoje. O que o diabo mais quer é que vocês dêem ouvido à doutrina dele, que não exige renúncia, que não prega contra o pecado. Esta aqui é para os falsificadores do Evangelho do Senhor Jesus. Esta daqui é para os falsos profetas que falsificam a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus de Nazaré, depois de ter repreendido fortemente a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia estava morna, estava uma hora louvando a Deus e uma hora pecando. E o Senhor repreende fortemente. Esta aqui é para os falsificadores da palavra. Essa daqui é para vocês, meus irmãos, os falsificadores. Esconde a verdadeira palavra de vocês. O próprio Jesus, ele falou para a igreja de Laodiceia no versículo 19, Apocalipse 3:19, o próprio Jesus falando: eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Se pois zeloso for e arrepender,
Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei na tua casa e com ele serei, e ele comigo. Apocalipse 3, 19 e 20. Se o próprio Senhor Jesus repreende, por que os falsificadores não repreendem? Por que os falsificadores, eles deixam vocês fazer o que querem? Por que os falsificadores, eles pregam só para animar a plateia? Sabe por quê? Porque os tais se encontram na mesma condição que estava a igreja de Laodiceia. Os tais estão mornos, os tais estão pregando a palavra, mas ao mesmo tempo estão jogando bola. Os tais estão pregando a palavra, mas ao mesmo tempo estão pondo olho na pornografia. Os tais estão pregando a palavra, mas ao mesmo tempo estão cobiçando. Os tais estão pregando a palavra, mas ao mesmo tempo não aceitam a palavra. Eles não aceitam e não pregam a verdade para vocês, falando que vocês podem fazer o que querem. Orianda, surianda, decanta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, surianda, decanta de labastúria, surianda, decanta de labastéria. Diz essa igreja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O próprio Jesus falando aqui, no versículo 19 e 20, eu repreendo e castigo todo quantos amos. E os falsificadores de hoje não repreende e deixa você fazer o que quer, é porque eles estão na lama, estão no pecado e querem que vocês fiquem na lama com eles e no pecado com eles. Eles não amam a tua alma, porque se eles amassem a tua alma, eles davam lugar para o Espírito Santo usar eles para falar verdadeiramente com a igreja. Cuidado com os falsificadores, cuidado com a voz mansinha, cuidado com os falsificadores. Apocalipse 3, 19 e 20. Apocalipse 3, 19 e 20. Depois vocês meditam no Apocalipse 3:14 até o 22. Que Deus abençoe a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Meus irmãos de YouTube, fiquem na paz do Senhor Jesus. Lá no Facebook, gostaria que vocês ouvissem esse vídeo, ouvissem essa pregação. Fiquem na paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.